Bom, aqui nós temos uma caixa de uma embalagem simples triangular. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui algumas texturas nessa área retangular e alguns elementos de imagem em cada uma dessas abas. Eu não vou precisar dessa imagem triangular, então o que é que eu vou fazer? Pego aqui a ferramenta de corte e vou tirar aqui o excesso. Pressionar um Enter. Nós temos aqui apenas a caixa. Eu vou inserir agora aqui nessa caixa uma textura, para que ela fique apenas nessa região aqui da nossa caixa. Bom, aqui eu vou agora inserir uma textura, que seria essa textura, tá? Eu vou selecionar, Ctrl A para selecionar toda a imagem, Ctrl C para jogar na área de transferência e vou agora inserir aqui na nossa embalagem. Eu preciso que ela fique atrás da nossa embalagem. Eu vou diminuir um pouco, né, para não ficar tão grande. Aumenta um pouquinho mais. Enter. Agora eu coloco aqui atrás da camada da embalagem. Ok? Eu vou precisar aqui tirar esse excesso de branco da embalagem utilizando a varinha mágica. Vou clicar nessa área branca e simplesmente dar um delete. Ctrl D para cancelar a seleção. A próxima etapa seria tirar esse excesso também aqui que existe da nossa textura. Para fazer isso eu vou utilizar aqui um recurso muito simples, que é a seleção através da camada, tá? Você vai pressionar o Ctrl. Observe que o ícone aqui, em cima do ícone da embalagem, né, na camada, ele já aparece aí um quadrado com linha tracejada. Aí você vai clicar sobre esse elemento e observe que agora nós temos que a embalagem ela ficou tracejada ou selecionada, né? Você agora vai voltar aqui para a ferramenta mover. Clica na camada da textura e inverte esta seleção. Você tem duas formas. Você pode pressionar Shift Ctrl I ou ir até selecionar e inverter. Agora é só pressionar Delete. E aqui nós temos a embalagem ou a textura cortada exatamente no formato da embalagem de cima. Ctrl D. Ok? Observe que você pode perceber isso aí na camada. Se você desabilitar a camada de cima, você vai ver que ela está exatamente na forma da embalagem, né, original aí. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Eu preciso retirar este excesso de imagem que está aqui no nosso triângulo. Então você pode, vou utilizar aqui a ferramenta do laço poligonal e retirar aqui, clicando nos pontos, incluindo, abrangendo esta linha tracejada. Quando aparecer assim um pequeno círculo, né, vou avançar um pouquinho mais para cá para não apagar a linha também, né? Quando aparecer o pequeno círculo, aí você clica. Agora é só dar um delete. Quer dizer, olha o erro que aconteceu aqui, está vendo? Eu estava na camada errada. Então eu volto aqui, Ctrl Z, e eu volto para a camada de cima, para que eu possa cortar o branco. Agora eu dou um delete, e ele corta o branco. Vou agora retirar aqui o excesso dessa linha tracejada aqui. Vou clicar várias vezes nessa parte curva, né, para que ela tenha uma precisão maior, e tiro aqui o excesso da linha tracejada e dou um delete. O mesmo eu faço para o outro lado, aqui, aqui, e finalizo neste ponto, dou um delete. Ctrl D para cancelar a seleção e observe aí que nós temos aí a textura aplicada sobre a embalagem. Agora eu preciso colocar
essa embalagem lá no meu papel A4. Só vou ajustar mais algum detalhe. Observe que aqui, antes de você mover ou você fazer algum ajuste, ainda você tem um excesso de imagem nos cantos. Então, para você retirar esse excesso de imagem, basta que você utilize a ferramenta corte, né, e pressione Enter para que ele faça o corte aí do excesso do entorno de imagem. Feito isso, nós vamos agora colocar essa imagem na folha de papel A4. Tá? Então eu vou selecionar aqui as duas camadas, pressionando Shift, clicando na próxima camada, Ctrl C, vou agora no papel A4, né, que eu fiz aqui especialmente abrir um papel A4, papel no formato A4, né? Ele tem, você sabe que o papel A4, ele tem essas dimensões em centímetros, é 21 por 29.7, eu coloquei uma resolução de 300 dpi, já que vai ser utilizado para impressão, né? E é só dar um Ctrl V, e aqui nós temos a nossa embalagem. Então eu posso ampliar aqui a embalagem. Ele tem um preview de visualização, né? Só quando você dá um Enter é que ele volta aí a sua resolução normal. Ok? Vou ampliar um pouquinho mais, porque eu sei que aqui você pode ter duas imagens aqui dessa embalagem, né? Isso economizaria bastante papel. Do que colocar uma por papel, né? Você teria uma perda muito maior. A não ser que você queira uma embalagem realmente em tamanho bem maior. As imagens que eu vou colocar nas bordas seriam essas três imagens aqui. Você tem o príncipe, a rainha e a princesa ou a Branca de Neve. Então eu vou aqui primeiro selecionar aqui o elemento, né, a parte branca da Branca de Neve. Ele pegou aqui um pouco da gola aqui da princesa, então eu vou tirar aqui com a seleção rápida, né, fazendo uma seleção aqui com subtração. Pronto. E inverter essa seleção, Shift Ctrl I ou selecionar e inverter. É só aqui dar um Ctrl C e um Ctrl V na nossa composição. Então eu posso colocar em cada uma dessas abas aqui, ó, uma pequena Branca de Neve. Ok? Aqui. Essa é a Branca de Neve. O próximo elemento será a rainha. Vou fazer a mesma coisa, seleciono com a varinha mágica. Vou aqui retirar o excesso, utilizando a ferramenta seleção rápida. Vou subtrair aqui, que eu quero também aqui a gola da rainha, né? Você vê que ela avançou aqui um pouco, eu vou então avançar aqui também essa seleção. É só agora dar um Ctrl, é só agora inverter a seleção, selecionar e inverter, para que ela saia do fundo e selecione a rainha, Ctrl C, aqui é só colocar ela na nossa página, Ctrl V. Então esse é o nosso terceiro elemento. Vou diminuir um pouco. E por último o príncipe, né? Nosso príncipe aqui, utilizando a mesma forma a varinha mágica, fazendo a inversão da seleção, selecionar e inverter, ou Shift Ctrl I, Ctrl C para copiar, e por último Ctrl V. Aqui eu diminuo um pouco, dou um giro e coloco na posição. Enter. Então essa é a nossa embalagem pronta, tá? Se eu quiser repetir essa embalagem, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui a seleção dessas camadas de todos esses elementos, né, sem plano de fundo, né? Eu utilizei aqui o Shift, né? Clico na primeira camada, pressiono o Shift e clica na última. Então eu selecionei todas as camadas desses elementos e vou mesclar essas camadas. Ou seja, eu clico com o botão direito
e escolho aqui mesclar camadas. Agora eu tenho uma camada só aqui desses elementos. Isso facilita bastante a movimentação e para que também não fique um excesso grande de camadas aqui, tá? Eu poderia também criar um grupo dessas camadas. Então aqui eu vou fazer, pressiono Alt para poder fazer a cópia, clica, arrasta e solta. Agora é só você dar um giro aqui na caixinha, né? Então aí nós temos essas caixinhas aí prontas para impressão, tá? Só você mandar imprimir aí em um papel adequado e fazer o corte.